Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar de um assunto um pouco assim, intrigante, né? Sobre maldições, heranças, né? Espíritos familiares. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta. Eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial, amém? Então, quero ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, mas antes disso eu quero tomar aqui um cafezinho. Bem, esse texto ele se encontra em Êxodo 20, a partir do versículo 5, que diz assim: Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deixa eu te situar nesse texto. Esse texto, ele tem por base os 10 mandamentos. Moisés, ele está aqui relatando, né, escrevendo os 10 mandamentos, né, porque Deus ia falando e ele ia escrevendo. Esse texto é um texto em que o próprio Deus, no versículo 1, você vê, então falou Deus todas essas palavras. Então é Deus falando para com o seu povo. E esse texto, depois você analisando, é Êxodo 20. Você pode ler o texto inteiro, né, que ele fala sobre os 10 mandamentos, né? Então, o que acontece? Já tem aproximadamente um mês e meio que eu tenho pensado muito sobre essa questão de heranças familiares, espíritos familiares, maldições, né? E irmãs, nós precisamos ter muito cuidado nessa questão, analisar e não tomar posse de certas doenças, certas até mesmo anomalias, certos problemas de caráter, perversões familiares, maldições, espíritos malignos familiares que perpetuam ou perpetuaram os nossos ancestrais, porque Deus aqui ele fala claramente que ele visita, aqui ó, ele visita, eu sou o Deus zeloso, ó, porque eu, Senhor teu Deus, que visita a maldade dos pais nos filhos, ou seja, existem maldades, pecados que se isso não for quebrado através de uma herança familiar, genética, ancestral, se aquilo não for quebrado, nós iremos reproduzir. Às vezes não é nem uma maldição, não é nem algo assim, às vezes é um hábito que te traz prejuízos, né? Por exemplo, eu estou me lembrando aqui o hábito da murmuração. Tem gente que murmura de tudo. Tem gente que fala mal de tudo. Que às vezes a pessoa cresceu nesse ambiente, nesse tipo de ambiente, onde todas as pessoas, né? Então até a pessoa se despertar e ver que aquilo dali não é bom, não é saudável, e que inclusive contraria a lei, o mandamento de Deus, porque Deus ele fala, não murmureis. Porque isso cria Deus, quando ele fala com propósito, porque quando você murmura, eu me lembrei aqui por acaso de murmuração. Quando você murmura, você cria um campo energético, uma vibração toda negativa ao redor da tua vida. E isso abre portas para que demônios se aproximem e entrem. Mas não é isso que eu quero falar, não. Vamos aqui. Por exemplo, certas maldições que acompanham famílias. Eu pensava que aceitar Jesus, ponto final, selou tudo, zerou tudo. Não, existem determinadas situações
pactos dos nossos antepassados que nós não sabemos o que eles fizeram lá atrás, irmãs. Os espíritos que eles serviram e aquilo vem acompanhando. Às vezes existem famílias que têm um espírito, irmãs, maligno, e aquilo vai acompanhando. Às vezes é de doenças, às vezes são situações que vai acompanhando a genética de todos os da família. E nós, através do jejum e da oração, da consagração, precisamos quebrar isso, porque o nosso DNA é o DNA divino. A Bíblia diz em João 15 que o Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira e vós as varas, nós somos as varas, os ramos. Se nós estamos enxertados na videira verdadeira, ele é o tronco, né? Se nós estamos enxertados, né, como ramos, nós temos saúde, vida. Precisamos frutificar, né, em espírito e em obras. Então, assim, Deus, ele fala aqui que ele visita. Quando você olha para determinadas orações, por exemplo, Neemias, vai lá em Neemias capítulo 1. Quando você observa e analisa o teor daquela oração de Neemias, ele vai falar assim: Senhor, visita a iniquidade, quebra a iniquidade. Praticamente ele fala isso: visita a iniquidade dos meus pais. Visita, Senhor, a iniquidade. Visita, Senhor, a iniquidade. Perdoa, Senhor. Aqui, ó, eu tô até abrindo aqui para falar para vocês. Eu tô aqui até abrindo para falar para vocês. Olha a oração dele lá em Neemias, no capítulo 1. Aí ele fala aqui, ó: estejamos, pois, atentos aos teus ouvidos, ele orando, e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos. Irmãs, essa aqui é uma oração. Depois você pode ver a oração também lá de Daniel. Esses homens de Deus, eles têm algo em comum, que eles vão pedindo perdão pelo pecado dos ancestrais. E nós precisamos pedir perdão, irmãs. E através do jejum e da oração, quebrar essa maldição, porque às vezes é uma maldição que aquilo vem acompanhando. E você às vezes não sabe o porquê que aquilo acontece na tua vida. Eu dei apenas um exemplo aqui de Neemias. Eu não sei, mas se vocês vão achar que é heresia, que eu tô, enfim, confabulando, sei lá, né? Mas eu tô aqui citando exemplo na palavra. Às vezes existe uma família que tem hábitos criminosos. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você observa uma família que o pai dava volta em todo mundo, enganava todo mundo, ludibriava todo mundo. Sabe aquele filme Prenda-me se for capaz? Com Leonardo DiCaprio? Tem pessoas, irmãs, que têm essa capacidade. Ludibriar, engana todo mundo, usa várias máscaras e não é coisinhas pequenas, não é coisas grandes, que envolve grandes quantias de dinheiro, dá um desfalque, rouba, mente, engana. Aí vou dar um exemplo, vamos supor, essa pessoa, não sei, na família, o homem no caso, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Ele é assassinado, porque chega uma hora que alguém toma partido. Aí, irmãs, você observa que os filhos, tem um filho ali que também daqui a pouco se envereda pelo mesmo caminho, irmãs. Se envereda no mesmo caminho. Começa a enganar, começa a querer levar vantagem, começa essas aberrações.
Aí alguém também vai lá e se deixar, aquilo vai, ó, na família. Eu tô dando alguns exemplos, irmãs, que eu tô me lembrando aqui, doenças. Pessoas às vezes falam, ah, porque meu pai teve, minha mãe teve, minha avó teve. A pessoa já tá tomando posse de uma maldição. Então, em nome de Jesus, irmã Raquel, como é que eu quebro isso? Através do jejum e da oração. Irmãs, só através de jejum e oração você tem esse WhatsApp, essa direção divina de Deus. Deus vai clareando, Deus vai falando, ó, olha isso daí, Raquel. Olha esse padrão aqui, Raquel. Olha essa situação, Raquel. Só através do jejum e da oração. E às vezes, irmãs, são assim, eu citei alguns exemplos, né? Às vezes é um espírito de miséria, de escassez que tem na família, que ninguém prospera. É tudo sujo, tudo se quebra. Mas parece que parece não, é uma maldição, um negócio assim, maligno. Então, em nome de Jesus, através do jejum e da oração, se você quiser fazer jejum e oração, eu te convido. Porque em várias orações da palavra do Senhor, nós percebemos vários homens de Deus pedindo para Deus perdoar os pecados dos pais nos filhos. E Deus aqui falando em Êxodo 20, sou eu, Deus, que visito e eu quebro. Eu faço misericórdia. Então, ó, começa a pedir a Deus. Às vezes é um hábito, irmã Raquel, às vezes é um hábito. Você tem um hábito que, as irmãs, isso é tão sério que na consciência, você não tem consciência. Porque você inserido num contexto, principalmente de família, aquilo dali é normal. Aquilo já entrou no teu inconsciente lá, na inconsciência. E só através do jejum e da oração que isso vai, ó, subindo e Deus vai trazendo à tona. E às vezes não é um dia de jejum, 2 dias de jejum, não. Às vezes são vários dias pedindo a Deus, Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, fala comigo. Por isso que tem gente dentro da igreja que não rompe. Um grande exemplo disso é a mulher encurvada. A Bíblia diz que ela estava 18 anos dentro da casa do Senhor e ela estava doente. Que nós possamos frutificar e reinar em vida. Jesus ele vai falar para aquela mulher samaritana, ó, aquele que crê em mim, pode até beber dessa água aí, mas quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Amém, irmãs? Deus abençoe. Paz.